Muito bem, então vamos lá? Mais uma questão no canal da primeira fase do vestibular de 2023 da UFO. Uma questão que trata sobre plano inclinado, força de atrito e calorimetria. Na minha opinião, uma questão de média para difícil, tá ok? Muita informação, ela é muito rica, eu acho que vocês vão gostar. Eu adorei, mas eu sou suspeito para dizer. Eu compreendo que a minha visão é diferente da dos alunos. Já fui aluno, eu sei como é que é. Fora que eu sou apaixonado por física. Então vamos continuar. A questão diz o seguinte: um bloco de gelo escorrega sobre uma rampa cuja inclinação é tal que a velocidade do bloco é constante e igual a 4 metros por segundo. O coeficiente de atrito entre a rampa e o gelo é de 0,5. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e o calor específico do gelo como 2.000 joules por quilograma grau Celsius, assinale a alternativa que representa o tempo aproximado pelo qual o bloco deve escorregar para que a sua temperatura aumente de 6 graus Celsius. Então vamos entender. Ele tem uma rampa, nessa rampa ele colocou um bloquinho de gelo que vai escorregar. Mesmo que ele não dissesse, eu saberia que tem atrito, porque ele disse que o bloco de gelo desceu com velocidade constante. Se não tivesse atrito, era para ele acelerar. A velocidade dele tinha que aumentar, e ele disse que desceu com uma velocidade constante de 4 metros por segundo. E além disso, ele ainda deu aí o coeficiente de atrito. Então, mais uma informação que corrobora que tem atrito no nosso sistema. Bom, e o que isso vai nos ajudar para resolver a questão? Como é que eu sei que o gelo derrete e por que o gelo derrete? Ora, o atrito ele transforma energia mecânica em energia térmica, ok? Então eu sei que aquela quantidade de energia que eu vou utilizar o trabalho da força de atrito para quantificar vai ser transformada em calor e vai aquecer o meu bloco de gelo derretendo aí. Derretendo não, aquecendo ele de 6 graus Celsius. Ok? Então vamos lá. Quais são os dados do meu exercício? Eu anotei todos os dados, já tinha comentado agora. 4 metros por segundo, 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade, coeficiente de atrito de 0,5 e um calor específico de 2.000 joules por quilograma grau Celsius. Variação de temperatura de 6 graus. Uma coisa importante, e é a primeira coisa que a gente faz no exercício, é o diagrama de corpo livre. O que é isso, professor? Talvez vocês não conheçam pelo nome, mas eu tenho certeza que vocês já fizeram demais. É você pegar o bloquinho e colocar todas as forças que estão atuando nele, certo? E como que a gente faz isso no plano inclinado? Primeira coisa é colocar os eixos x e y, x paralelo ao plano inclinado e y perpendicular ao plano inclinado, ok? A primeira força que eu vou colocar é a peso, ela é sempre vertical e para baixo. Mas você pode reparar que a força peso ela não está nem no eixo x e nem no eixo y. Então eu preciso fazer uma decomposição. Eu não sei se vocês lembram. Para eu fazer essa composição, então eu vou ter uma componente dela na direção de x, que a gente chama de px, e uma componente na direção de py. Matematicamente, P deixa de existir. Agora eu tenho px e py. Só que para eu fazer isso, eu preciso de um ângulo. Ou entre PY e P, ou entre P e PX. A gente sabe que toda vez que ele te dá o ângulo na base da rampa, ele vai aparecer por geometria entre PY e P. Bom, quais são as outras forças? Ora, eu sei que o bloco está apoiado na rampa. Então, se ele empurra a rampa para baixo, a rampa empurra ele para cima. E aí eu tenho uma força normal. E eu já disse que a gente tem a força de atrito e uma força de atrito. E a força de atrito é uma força de resistência ao movimento relativo das superfícies, que nesse caso vai ser para trás. Então eu vou ficar com 4 forças aqui: Px, Py, normal e força de atrito. Fisicamente eu tenho só 3: peso, normal e força de atrito. Matematicamente, eu não tenho peso mais, porque eu decompus ele em PY e PX.
Como que eu calculo Px e Py? O Px, gente, aqui eu vou deixar uma diquinha para vocês. Olha só o que acontece. Seno é sem o ângulo. Cosseno é com o ângulo. Entendi não, professor? Eu estou calculando Px. Px ele está com o ângulo ou sem o ângulo? Ele está sem, então é P seno de θ. E o Py? O Py ele está com o ângulo, então é P cosseno de θ. Gostou da regrinha? Vale um like, hein? Olha só, vamos continuar. A gente sabe que a força resultante é zero. Professor, mas ele não disse isso no exercício. Subjetivamente ele disse, quando a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero, minha força resultante é zero. Conclusão. O meu Px, se a força resultante é zero, meu Px é igual à força de atrito. E meu Py é igual a normal. Tá? As forças opostas aqui elas vão se igualar para que a aceleração dê zero em todas as direções. Eu não disse que tem aquecimento? Se tem aquecimento, eu preciso então da quantidade de calor. E essa quantidade é de calor sensível, porque eu tenho variação de temperatura. Então eu vou usar essa fórmula. Vou usar também a lei fundamental da trigonometria. Ai, professor, mas onde você vai usar isso? Relaxa. Eu vou mostrar para vocês. O trabalho da força de atrito é trabalho da força de atrito é igual à própria força de atrito vezes o deslocamento que ele vai ter sobre a rampa vezes o cosseno do ângulo alfa. Quem é alfa? É o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. Que no nosso caso aqui, o alfa vai ser quanto? 180 graus. Cosseno de 180 é quanto? Menos 1. Continuando, trabalho da força de atrito é igual à quantidade de calor. O que eu estou dizendo para vocês? Que toda a energia que o trabalho da força de atrito vai realizar, vai dissipar, ele vai fazer o quê? Transformar em calor para aquecer o bloco de gelo. Ok? Vou começar a partir daqui, ó. Então, toda a energia dissipada pelo trabalho da força de atrito vai ser igual à quantidade de calor. E eu vou fazer mais uma coisinha aqui, ó. Eu vou colocar em módulo. Você falou assim, professor, mas para que você está fazendo isso? Olha, eu estou colocando em módulo. Você lembra ali que o cosseno de 180 dá menos 1? Menos 1, então, positivo multiplicado com negativo dá sempre negativo. E essa parcela do lado de cá ia ficar negativa. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Força de atrito, como é que eu calculo? Força de atrito eu calculo como sendo μ vezes a normal, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de alfa, que eu já vou colocar o 180 aqui, que a gente já viu ali atrás, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aqui eu vou fechar o módulo, né? Eu tinha colocado em módulo. Vamos continuar destrinchando isso aqui? Vai ficar. Então, eu abri o módulo, μ vezes a normal. Normal, gente, olha aqui, a normal ela é igual ao Py. E eu sei que Py é P vezes cosseno de θ. E eu sei que peso é massa vezes a gravidade. Então, aqui no lugar da normal, eu vou escrever massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo θ vezes deslocamento. Ele não me falou do deslocamento, eu não tenho deslocamento, né? Mas o que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade ela é constante. Então, eu posso escrever que V vai ser igual ao deslocamento dividido por ΔT. Se eu passar o ΔT multiplicando, vai ficar V vezes ΔT, que é igual ao deslocamento. Posso escrever, então, no lugar de deslocamento, V vezes ΔT? Posso, né?
Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó, V vezes ΔT vezes menos 1, que é o cosseno de 180. Tudo isso em módulo é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Nossa, professor, que viagem! Olha só, como está em módulo e aqui está multiplicado por menos 1, eu vou tirar o módulo, vou cancelar o módulo com o menos 1, ok? Então, eu vou cancelar o módulo com o menos 1. O que vai sobrar? Vai sobrar μ vezes a massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo θ vezes V vezes ΔT é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Posso simplificar aqui, ó, a massa de um lado com a massa do outro? Eu posso. Quanto que vale o coeficiente de atrito? Vale 0,5. Quanto que vale a gravidade? Vale 10. Opa, eu não tenho cosseno de θ. Vou desesperar? Não vou. A velocidade ele me deu. Ele falou que é 4. O tempo é o que eu quero. O calor específico é 2000. E a variação de temperatura é 6. Então, eu preciso achar o cosseno. Olha como é que eu vou fazer para achar o cosseno. Presta atenção. Eu escrevi aqui em cima, ó, copiei lá a parte de conclusão, Px igual a força de atrito. Olha lá, Px é igual a Φ. E eu sei que Px é P seno de θ. Então, vou escrever aqui, ó, P vezes seno de θ é igual força de atrito, que é? μ vezes a normal. Bom, eu vou reescrever aqui a primeira parte, P seno de θ. E na segunda parte eu vou substituir a normal, porque eu sei que a normal, olha lá, ó, é igual a PY. E PY é o quê? P cosseno de θ? Então, vou escrever aqui, ó, no lugar da normal. P vezes cosseno de θ. O que eu posso fazer com peso e com o peso de cá? Pode simplificar, não pode? Não vai ficar aqui seno de θ é igual a μ vezes cosseno de θ. E eu sei o valor de μ. μ é 0,5. Então, vai ficar seno de θ é igual a 0,5 vezes cosseno de θ. Professor, o que eu vou fazer com isso? Presta atenção agora que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Então, pessoal, eu posicionei aqui agora, eu vou utilizar a lei fundamental da trigonometria para achar o valor de cosseno. Então, uai, professor, como é que você vai fazer isso? Ó, eu não achei que a relação de seno é igual a 0,5 cosseno de θ. No lugar de aqui, ó, do seno, eu vou substituir 0,5. Então, vai ficar assim, ó, 0,5 vezes cosseno de θ, tudo isso ao quadrado, mais cosseno de θ ao quadrado é igual a 1. 0,5 ao quadrado dá 0,25 vezes cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, tudo isso igual a 1. Se eu somar o 0,25 cosseno ao quadrado de θ com mais cosseno ao quadrado de θ, isso aqui vai dar 1,25 vezes cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Se eu isolar o cosseno ao quadrado de θ, passo 0,25 dividindo, então vai ficar 1 dividido por 1,25. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 0,25. Porque se eu dividir 1 por 0,25,
vai dar 4 em cima e embaixo vai dar 5. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, como é que vai ficar? Cosseno de θ é igual a raiz quadrada de 4 sobre 5. Então, cosseno de θ vai ser igual a raiz quadrada de 4 é 2. E raiz quadrada de 5 dá aproximadamente 2,2. Não estressa com esse valor não, porque eu vou deixar um link aqui para vocês aprenderem a tirar a raiz quadrada de número não exato. Beleza? É um vídeo bem legal do professor de matemática. Quando você fizer essa conta, isso aqui vai ser igual a 0,9. Então tá. Agora eu posso pegar o cosseno e substituir lá de volta na equação de baixo. Eu vou até fazer de cor diferente, tá? Então vai ficar 0,5 vezes 10 vezes, agora 0,9 que eu encontrei ali, vezes 4 vezes ΔT é igual a 12.000, que é 6 vezes 2.000. Quanto que dá aqui? 0,5 vezes 10 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 0,9 dá 18. 18 passa dividindo, vai ficar que ΔT é igual a 12.000 dividido por 18. Quando você fizer essa conta, esse valor vai dar 666,67 e assim por diante segundos. Só que ele quer a resposta, ele não quer a resposta em segundos. Ele quer a resposta em minutos. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 para a gente encontrar. Como é que vai ficar a nossa regrinha de 3? Eu sei que 1 minuto são 60 segundos. 666,67 segundos vai ser x. X, então, vai ser 666,67, tudo isso dividido por 60, que vai dar aproximadamente 11 minutos. Gente, eu sei que a questão ela é bruta, mas toda prova tem que ter uma questão diferenciada. E é essa daí. Tá bom? Então vamos voltar para a página da questão. Tá aí, letra C, 10 minutos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Esse aí é o link que eu queria passar para vocês. Ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Assiste lá, ele ensina como é que faz para tirar uma raiz quadrada não exata. Beleza? Olha, um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo exercício. Tá bom? Tchau, tchau.